O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e o último livro da Torá. Após o êxodo do Egito, Israel esteve na base do Monte Sinai por um ano fazendo uma aliança com Deus. E então eles tiveram a desastrosa viagem pelo deserto. E a geração do êxodo se desqualificou de entrar na terra prometida a Abraão. Então Deuteronômio começa com Moisés em frente a essa nova geração, explicando a Torá. E é a partir daqui que o design e o propósito do livro se desenvolvem. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés em que ele convida a próxima geração de israelitas a ser fiel à aliança com Deus. No meio do livro estão uma coleção de leis que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas das leis são novas, mas muitas são repetições das leis dadas antes do Monte Sinai. E é daí que vem o nome do livro, da palavra grega Deuteronomion, que significa a segunda lei. Ao redor dessas leis estão duas seções externas de discursos de Moisés, cada uma delas divididas em duas partes entre elas. Vamos aprofundar e ver como tudo isso funciona. Primeiramente, Moisés faz um resumo da história até aqui, e ele ressalta o quão rebelde a geração anterior havia sido, em contraste com a constante graça e provisão divinas no deserto. E Deus trouxe sim justiça sobre eles, mas ele não abandonou as promessas da sua aliança. Depois disso, vem uma série de sermões impetuosos onde Moisés convoca essa nova geração a serem mais fiéis do que seus pais haviam sido a essa aliança. Ele os recorda os 10 mandamentos e então a peça central dessa sessão é uma passagem famosa chamada Shema. Moisés diz: "Escute, Israel, o Senhor é nosso Deus, apenas o Senhor, e vocês devem amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu querer." Isso se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e une todos os temas do livro. A palavra escute ou Shema, em hebraico, significa muito mais do que apenas ouvir. Seu significado inclui responder àquilo que você ouve, ou como diríamos em português, obedecer. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais do que apenas uma emoção ou um sentimento. É sobre uma decisão, uma devoção de todo o coração a Deus que envolve o seu querer, suas emoções, sua mente e seu coração. Para Israel, obediência e devoção a Deus serviam para um propósito muito maior. Obediência às leis fariam de Israel um povo único entre as nações. Do mesmo jeito que Deus falou no Monte Sinai, eles se tornariam um reino de sacerdotes. E Moisés diz que Israel tem a chance, se seguir a lei, de mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave na Shema é de que Israel foi chamada para obedecer e ser devota apenas a Deus, ou literalmente em hebraico, o Senhor é um. Em contexto, o Senhor é o único Deus que Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram ídolos que representam todos os diferentes aspectos da criação: o sol, o tempo, o sexo, a guerra. E na visão de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar ao Deus de Israel, que é o Criador e o Redentor, levará à vida e a bênçãos. E então, nós chegamos à vasta coleção de leis no centro do livro, e elas são organizadas por tópicos. A seção inicial é sobre a adoração a Deus. Então eles deveriam ter um templo central onde apenas o Deus único seria adorado. E também Deus deveria ser adorado no cuidado de Israel para com seus pobres. Então, por exemplo, todo Israel deveria separar 1/10 do que eles ganhavam anualmente para ser dado para o templo, e outro 10º era para ser separado a cada 3 anos e ser dado aos pobres. E esses eram os tipos de lei que colocavam Israel como pioneiros da justiça, em comparação com seus antigos vizinhos, e tudo isso estava relacionado com a adoração a Deus. A próxima seção destaca a qualidade do caráter dos líderes de Israel. Então os anciãos, os sacerdotes, os reis, todos estavam debaixo da autoridade das leis da aliança, o que Deus disse que iria reforçar ao enviar profetas para manter os líderes responsáveis. Então, em contraste aos vizinhos de Israel, onde os reis se consideravam divindades e acima de qualquer lei, os líderes de Israel eram subordinados às leis e aos profetas. Após isso, vem uma larga seção de leis sobre a vida civil de Israel, com leis sobre casamento, família e negócios, e também sobre justiça social, sobre seu sistema legal e como deveria proteger órfãos, viúvas e imigrantes, e são concluídas com mais leis sobre adoração. Agora, algumas dicas para ler sobre essas leis. Lembre-se primeiramente que esses são os termos da aliança do Sinai, dados especificamente a Israel antiga, vivendo em uma cultura que é bem diferente da sua. Segundo, não vai ajudar a ficar comparando essas leis com as leis modernas de culturas bem diferentes. Ao invés disso, essas leis foram dadas para separar Israel. Então, precisamos comparar essas leis com as dos vizinhos de Israel, como a Síria e Babilônia. E quando fazemos isso, as leis que pareciam duras ou bizarras
se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está conduzindo Israel para um alto nível de justiça que não se conhecia na época. E, finalmente, procure discernir quais os principais princípios de sabedoria ou justiça estão por trás de uma lei em particular. E você irá descobrir algumas coisas bem interessantes. Então, aqui vai um dever de casa. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso em 1 Coríntios 9:9. E ele cita uma lei de Deuteronômio 25:4. É bem interessante. De volta a Moisés. Depois dele revisar todas as leis, ele emite um último desafio a Israel para escutar e amar a Deus. E primeiro ele emite um aviso e um ultimato. Se Israel ouvir e obedecer a Deus, tudo vai correr bem de forma abençoada. Mas se eles não ouvirem e se rebelarem, virá a fome, pragas, devastação e, por último, exílio da terra prometida. E então Moisés força uma decisão. Ele diz: hoje coloco diante de vocês vida ou morte, bênção ou maldição, bondade ou maldade. Então escolham a vida, amando a Deus e ouvindo a Ele. Mas, então Moisés fala: eu sei que depois que eu morrer, vocês irão se rebelar e se afastar de Deus, e acabar no exílio. E isso é desmotivante, porém ele conviveu com esse povo por décadas e fica claro que as esperanças dele não são muito altas. Mas nem tudo está perdido. Diz Moisés: um dia, quando Israel estiver exilada, a qualquer momento eles poderão se voltar para Deus, que irá, nas palavras de Moisés, circuncidar os seus corações para que vocês o amem de todo o coração e alma e vivam. E isso é uma metáfora vívida que mostra que algo está fundamentalmente errado no coração, que está teimoso e endurecido. E é a mesma coisa que está errada com todo o coração de toda a humanidade. Isso remete à rebelião no jardim, onde os humanos tomam a autonomia e redefinem o bem e o mal de acordo com a natureza humana e arruinam o bom mundo de Deus. Mas um dia, diz Moisés, Deus irá fazer algo para transformar o coração do seu povo, para que eles possam realmente ouvir e amar a Deus de coração e serem levados à verdadeira vida. E essa é a promessa que continua a ser pregada pelos profetas bíblicos, como Jeremias, Ezequiel. É a esperança por um novo coração. Então Moisés termina seu discurso com um poema de advertência e depois uma bênção. E ele sobe uma montanha e morre. E assim a Torá termina. Todos os principais temas da história bíblica estão em seus lugares, mas totalmente sem resolução. Então, quando o descendente da mulher virá e derrotará o mal? Ou como Deus irá resgatar o mundo inteiro e abençoar as nações através dessa família? E como a santidade de Deus pode ser reconciliada com esse povo que é continuamente rebelde? E como Deus irá transformar o coração dessas pessoas? Você precisa continuar lendo para descobrir, mas por enquanto é sobre isso que trata o livro de Deuteronômio.